Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Canal DRM, o canal dos livros apócrifos, o canal que está crescendo, tá? Está crescendo muito. Eu quero trazer uma informação hoje muito legal para você, muito bacana, muito top, muito 10. A gente vive de informações, né? Talvez você não tenha essa informação que eu tenho, esse privilégio de ter essa informação. Gente, deixa eu contar a história para vocês entenderem o que eu quero passar para todos vocês através desse pequeno esboço que eu vou falar para você. Um povo ficou incumbido de levar a promessa para todas as pessoas, para toda a humanidade. Uma nação ficou com a incumbência de levar a promessa da salvação, aquela promessa que foi feita para Adão no paraíso. Talvez você não saiba, e eu estou aqui para te falar para você que foi feita uma promessa para Adão, o primeiro homem. Aquele que morreu no madeiro, ele prometeu para Adão, porque ele viu uma cena. Eu li essa passagem de maneira diferente no livro Os Filhos do Éden, quando Adão estava caçando e Adão alvejou um animal, e esse animal estava grávida. E ele sentiu uma tristeza no coração por aquele animal estar grávido. Aquele animal está grávido, ele se sentiu muito mal com essa situação dele ter que matar o bicho para comer. Isso é uma outra versão. Tem uma primeira versão que ele fala que ele matou a ovelha. Nessa, ele alvejou um animal, uma lebre, um bicho. Ele conseguiu matar o bicho, acertar o bicho. E quando ele chegou próximo, ele observou que esse bicho estava grávida. Essa passagem está no quarto livro dos Filhos do Éden, o Paraíso. E ele começou a chorar. E de repente, o Salvador apareceu para Adão e falou assim: por que tu está chorando? Aí ele falou: não, porque eu tirei a vida de um animal. E um animal que ia parir, que ia dar vidas a outros seres. Aí ele disse para o Adão: Adão, isso é um teste. Agora eu sei como você teve misericórdia, ou você teve pena do bicho, ou você sentiu, se sensibilizou com o bicho. E automaticamente ele curou o bicho. E ali ele sentiu graça nos olhos de Adão. Isso é uma versão, tá, pessoal? Aquela que nós contamos é que Adão ele só tinha um bicho de estimação, o primeiro bicho que no livro apócrifo Lúcifer, o primeiro anjo, fala, que foi a ovelha, o primeiro animal que Adão teve. Foi o primeiro animal a ser criado dentro do paraíso. E era o único bichinho de estimação que Adão tinha. E o Salvador pediu que ele matasse o bicho. E ele foi lá e matou o bicho. Ele, sem coragem, foi a primeira vez que ele matou um animal. Ele falou: tá vendo, Adão? Eu, depois de 5 dias e meio, eu virei como um dos teus, da sua raiz, da sua descendência, e morrerei em favor de muitos. Eu morrerei em favor de muitos, não de todos, e principalmente em favor dos bichos. Isso foi se feito por quê? Porque a partir daquele momento Deus dar-se-ia um ritual de matança de bicho que acontece até hoje. Acontece dentro das religiões. Tem religiões afro que matam bicho, tem religião judaica que mata bicho. O setor de agropecuária no mundo, no Brasil, é um dos maiores matadores de bicho do mundo. E os animais têm alma, gente. Os animais têm alma. E nós fazemos uso da carne do animal para nos alimentar. Mas a história não é isso não. Eu quero falar sobre os Yahudim. Quem são os Yahudins? Que eles chamam de judeus. Quem são os verdadeiros Yahudins? Depois que foi feita essa promessa para Adão, do Salvador, do Machia, ter pessoalmente falado com Adão e falou: eu vou ir pessoalmente, vou morrer por muitos.
E assim ele fez. Depois de 5 dias e meios, que Adão pensava que era 5 dias e meio, era 5.500 anos, ele esteve na terra. Eu quero fazer uma revelação para todos vocês que o Yahushua, o Salvador da humanidade, ele não morreu há 2.000 anos atrás. Não morreu. Ele morreu há pouco mais de 240 anos. Veja bem, pessoal, peraí, mas Denilson, peraí, vamos lá. Por favor, me explique isso aí, não vai dizer que você está inventando uma nova história, não. Você não acredita no que eu estou te falando? Não? Você conhece o calendário hebraico? O calendário desses judeus que estão lá na faixa de Gaza, que dizem que são judeus, eles estão no ano de 5.741. Perdão, 5.781 fará 5.782 agora, entre o mês de agosto e o mês de setembro. Porque o calendário deles são lunar. Aí, Denilson, e esse calendário que a gente tem aqui? Esse calendário que nós usamos é um calendário místico de um padre chamado Gregório. Calendário gregoriano. Como é que você sabe de tantas informações assim, Denilson? Isso foi nos ocultado. Sabe por quê? Quando a gente ficava dentro da igreja, sentado num banquinho da igreja, a gente só ouvia aquela pregação, aquelas passagens bem assim, normal, né? Aquela passagem que você lê na Bíblia e fala assim, parece que você está distante, mas a gente vai incluir hoje o Brasil dentro da Bíblia. Vamos incluir hoje o Brasil, as Américas dentro da Bíblia. Para você entender, porque quando você olha para a Bíblia, você não encontra o Brasil. Você acha que o Brasil nasceu do ontem, não. E a maioria das coisas, gente, que aconteceu no dilúvio, aconteceu em Azaré. Você sabe onde que é Azaré? Você sabe onde é a terra de Ofir? Aqui onde nós estamos pisando. Você sabe onde é Canaã? Aqui onde nós estamos pisando. Ah, pessoal, como é bom a gente ter esclarecimento. Como é bom a gente saber de alguma coisa. Como é bom poder dividir com vocês o pão. Como é bom poder conversar com vocês. Oxalá não é um santo não, tá? É tomara que. Oxalá que você tivesse esse entendimento há muito tempo antes. Que ninguém ia te enganar com essa história. Essa história que nós somos até hoje uma colônia, tá, pessoal? Nós somos colônia, nós não somos país. O Pai está formando uma nação. O Pai está formando um povo que está adormecido, que está ligando para samba, para futebol, para funk, um povo que está ligado nos tráficos. Os nossos irmãozinhos, os Yahodins, estão dormindo. Pessoal, nossos irmãos Yahodins estão dormindo. Talvez você seja um Yahodin, ou seja um benjamita. Eu vou chegar já onde eu quero falar para você. E eu me sinto um lisonjeado, um agraciado. Eu me sinto sim. Por ser revelado tal informações para mim. E eu poder falar para você, contar para você. Você que está aí sentadinho, me vendo, me olhando, me assistindo. Quando o Salvador prometeu a Adão, ele falou, olha, e essa palavra tem que se perpetuar, porque eu salvarei a humanidade. E daí, gente, dessa história aí começaram a nascer vários personagens que você não ouve falar, que é Jared, é Malalael, é Cainã. Esses nomes você não ouve falar porque eles não são divulgados para você. Como a história dos seres celestiais, dos anjos, a gente não divulga ela toda hora, porque ela está nos contos fictícios, na mitologia grega, em Hollywood. E uma nação nasceu da promessa da salvação. E essa nação deveria
levar a promessa para todas as pessoas da terra. Eles falharam. Eles esqueceram o Yahweh Todo-Poderoso. Os Yahudim esqueceram o seu Salvador, o seu Criador. E deram ouvido a outros deuses, a Baal. Deram ouvido a Moloque, Terrom, serpente emplumada. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse Deus triuno que as pessoas falam dentro dos templos evangélicos. Pessoal, essa promessa foi estendida até Abraão. E Abraão, ele se indignou contra a adoração de outros deuses do pai dele. Terá, que era seu pai, era um idólatra, adorava imagens. E o nosso Criador, ele quer ser lembrado pelo povo dele. Porque seria muita ingratidão da sua parte, da minha parte, não lembrarmos daquele que nos criou, daquele que nos gerou do pó, do barro. Tirou nosso pai Adão do pó, do barro e deu a vida para ele, soprou nas narinas. Você sabia que o Criador, quando fez Adão, a melhor, maior criação, ele beijou no rosto de Adão, gente. Então, esse Criador, ele te ama. Mas ele, nesse plano, ele não existe mais, pessoal. Nesse plano, por isso que ele diz que o caminho é apertado, a porta é estreita. Ele até tentou vir na forma do Yahushua, porque o corpo do Yahushua, aquele que você conhece como Jesus, esse aqui, Yahushua, teve o nome trocado para Jesus, que teve o corpo emprestado de Melquisedeque, que vocês não conhecem a história e nem vão conhecer, mas agora estão ouvindo falar. O corpo de Melquisedeque foi emprestado para a alma Yahushua. Lembrando que nós somos triuno também. Nós temos um corpo, esse que está falando, a alma que conversa contigo e o espírito que dá vida a esse corpo. Mas são uma coisa só. Os três são uma coisa só. A mesma coisa com o poder do Pai. Os três são uma coisa só. É o Pai, o Filho e acima do Pai, o Espírito da criação. O Espírito criou o Pai e criou o Filho. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. E esse Espírito Santo, pessoal, Santo é a abreviação de Satã, tá? O Espírito de Yahweh, que pairava sobre a face das águas, esse Espírito agora está na gestão desse planeta. Porque o Pai e o Filho já passaram por aqui. E a religião confundiu todo mundo. E agora nós vamos desconfundir a mente das pessoas. E da descendência de Abraão surgiu aqueles que iriam levar a promessa para todas as pessoas, que seriam as 12 tribos. Dentro dessas 12 tribos tinham já os Yahudins. Quem são as 12 tribos, Denilson? Os 12 filhos de um homem chamado Jacó. Esse homem chamado Jacó, ele brigou com um Malaque. Ele brigou com um anjo, que esse Malaque a gente não sabe quem é. Pode ser um sentinela, pode ser um anjo querubim, um serafim, não sei. Ele brigou com alguém. Ele foi ferido na coxa. E por ele lutar com o anjo, esse anjo trocou o nome dele. E colocou o nome dele de Israel. Israel é o nome de uma pessoa, de um homem que teve 12 filhos. Teve 2 mulheres e 2 concubinas. E que em homenagem a essas 2 mulheres e 2 concubinas, colocaram o nome dessa nação. Você não sabia não? Brasil é Bia, Lia, Raquel.
É o nome das mulheres de Jacó. Só que as pessoas não percebem, não, passa batido, tá, pessoal? Olha aqui, ó, tá nesse capítulo aqui, ó. Livro apócrifo, não tá na Bíblia não, tá? Mas tem história na Bíblia de Judá. Como é a nação de Judá? Ó, página 354, 355, o testamento, 355, o testamento de Arrodá. Então essa tribo, chamada Judá, é um dos filhos de Jacó. E os 12 filhos de Jacó, na verdade são 14, mas os 12 que a gente entende, que você conhece, todos os 12 teriam que estar juntos na terra prometida. Vocês vão se assustar. Mas as 12 tribos de Jacó estão aqui nessa terra prometida. Estão pisando aqui nessa terra prometida. E que terra prometida era essa? Que você olha na Bíblia tanto e não sabe. É o Brasil. Terra de Ofir. Terra que mana leite e mel. Terra que tudo que se plantar dá. Terra irrigada pela água que sai da árvore da vida. Você sabia que a água que banha o Brasil, por isso que o Brasil tem a maior quantidade de água do mundo, porque ele é um país banhado pelas águas do rio da vida. Da árvore da vida. Então, essas 12 tribos, pessoal, esse filho chamado Yahudá, ou Yahudim, ele deixou um testamento. Um testamento de Yahudim. Aí está dizendo assim, ó, no capítulo 2 diz o seguinte: Senhor, deu-me a sua bênção em todas as minhas obras, tanto nas lides do campo como em casa. Eu sabia que podia correr com uma corça, o fato, acompanhei e preparei-me para o meu pai. Este regalou-me, e na corrida eu alcançava as gazelas. Olha como ele Judá corria. E a Judá corria muito. Eu alcançava as gazelas e tudo mais que se movia em campo aberto. Assim cheguei a capturar uma égua selvagem. Amancei-a, matei um leão, arranquei um cabritinho dos seus dentes. Agarrei um urso pelo pé e arremessei-o no abismo, aonde caiu e arrebentou-se. Corri a par com um barrão selvagem, um cavalo. Sobrepujou, agarrei-o e filo em pedaço. Um leopardo atacou o meu cão em Hebron. Agarrei-o pelo rabo e atirei-o contra a rocha. Hebron, gente. Hebron fica perto do Lebron. Tem muita coisa escondida que você precisa saber, gente. E agarrei o rabo e atirei-o contra as rochas. Isso é o Arudá, o Judá, contando as proezas que ele fez. E quando os 2 reis cananeus, acompanhados de grandes números, vieram armados sobre os nossos rebanhos, eu corri sozinho contra o rei de Azor. Agarrei-o e despedacei-o nas tíbias e arremessei-o ao chão. Olha como Judá era forte. Judá era forte como a tribo de Judá é forte. Mas o que matou a tribo de Judá? A tribo de Arudá, eles cresceram. E os Yahudins ficaram de levar a promessa. Junto com a tribo de Benjamim, Arrudim, ou judeus e benjamita, permaneceram naquele país chamado Yahushurum. A gente chama de Israel, mas Israel é o nome de uma pessoa. Yahushurum era o local onde tinha um rei chamado Melquisedeque. E as 12 tribos residiam ali nesse país chamado Jerusalém, nessa província chamada Jerusalém. Mas as 12 tribos elas resolveram se separar na gestão de Jeroboão e Roboão, filhos de Salomão. Salomão foi um grande rei que perdeu a visão, dando ouvido a uma religião egípcia. E hoje, dentro da maçonaria, Salomão é reverenciado como um dos líderes maior da maçonaria, por causa do grande arquiteto, do Gadur, a pedra angular.
Essa pedra angular que o próprio Messias falou, o nosso querido e amado Yahushua falou, que ele era pedra de tropeço para essas pessoas que achavam que iriam dominar o mundo sem que ninguém se opôsse a eles. Nós estamos sendo caçados, pessoal, veladamente. Mas a tribo tem que acordar. Você que é carioca, você que é brasileiro, não importa que lugar do Brasil é, na sua veia corre um sangue de um Yahudim. Os verdadeiros Yahudim são negros, pretos, que estão vivendo aqui entre nós. Aqui temos a tribo de Judá, a tribo de Azer, que eram os índios que estavam aqui, e a tribo de Benjamim, que vieram, a tribo de Judá e a tribo de Benjamita, que vieram presas em navios de tráfico negreiros, porque eles zombaram do nosso Salvador. E como punição, aqueles 400 anos de escravidão que você vê na Bíblia, do João Ferreira de Almeida, não aconteceu no Egito, não. No Egito foram 85 anos de escravidão. A escravidão aconteceu em solo brasileiro. E por eles terem esquecido Yarro, por eles terem abandonado Yarro, eles passaram a ser subjugados. Estão sendo subjugados até hoje. Estamos junto com essa maldição. Enquanto nós não acordarmos, essa religião que veio de fora, chamada Evangelho, essa religião que veio dos evangélicos, falando de um Deus, falando de Jesus, que está hoje em solo brasileiro, e que ele tem a aparência e a cara daquilo que o Criador quer, né? É uma religião que as pessoas pensam que ela é a religião do Salvador. Mas não é, não. Não é. Infelizmente, me desculpe você que é evangélico, a sua religião não é a religião do Salvador. Primeiro porque o Salvador, ele entrava no templo e expulsava as pessoas do templo. Ele ia pregar contra as pessoas que estavam dentro do templo. Porque o templo foi feito para a adoração de deuses. Ele queria tirar as pessoas de dentro do templo. E no livro de Isaías diz, no 66, que o Altíssimo, o céu é o estrado dos pés dele. O céu, a terra é o estrado dos pés. Que casa vocês vão edificar para mim? Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Bota isso na sua cabeça, pega a visão. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Quem habita lá? Os anjos caídos. Aquela série de anjos que eu falei para você, tem anjos da cura. Eles querem enganar o ser humano. Tem anjos que cuidam da palavra. São os serafins, eles são políticos, burocratas. Eles usam a escritura para poder enganar as pessoas. Porque eles não querem que nós acordemos. Esses anjos caídos, eles não querem que nós invoquemos a Yarro. E a partir do momento que você começar a conhecer a verdade, gente, muita coisa vai mudar na sua vida, muita coisa mesmo. Da tribo de Arrudá só sairia reis, rainha, engenheiros. Você sabia que antes deles virem traficar daqui para o Brasil, eles eram doutores na terra deles e eles achavam que nunca o Império Romano e o Império Grego ia raptar eles? 70 anos após a morte do Yahushua, Tito invadiu Jerusalém, ou Jerusalém, queimou tudo. E tirou todos os negros que estavam lá, que eram pretos. A tribo de Arrudá é preta, a tribo de Benjamim também. E trouxeram como escravo aqui para o Brasil. E isso é ocultado das pessoas. Talvez você seja um Yahudim. Talvez você seja um descendente da tribo de Arrudá. E aí o que eles fizeram? Tiraram da tribo de Yahudim, dos Yahudins, o desejo de ser líder. Ninguém quer estudar. Os Yahudins só querem saber de festa, de samba, de cerveja, de futebol, botaram entretenimento para as pessoas. Eles brigam hoje pelo futebol como se fosse o prato de feijão com arroz. E tiraram
o bem maior do povo, que é a crença no Pai eterno. Colocaram outros deuses para que nós acreditássemos. Mas nos últimos dias, o Pai eterno ia levantar um povo diferente, raça eleita, sacerdócio do Altíssimo. Talvez você seja esse sacerdócio do Altíssimo. Talvez você seja um Yahudim. Que a paz do nosso Yahushua esteja no seu coração. Que ele possa conduzir a tua vida nesse dia. E que se você tem mais dúvidas, entre no nosso WhatsApp, que nós temos muita coisa para falar para você. Tá bom? Um forte abraço para você. Um ótimo dia. Canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Ó, um beijo, pessoal. Até daqui a pouco, hein? Até qualquer momento.